Nesse último módulo, nós vamos falar mais sobre o gráfico de setores, barras, tendência e histograma, dizendo o que pode ou o que não pode fazer com eles, tá bom? Vamos começar pelo gráfico de setores, gráfico de pizza. Veja aqui, nós temos dois gráficos com os mesmos dados, são de ocorrências aí de assistência para veículos, e a gente tem cinco categorias aqui. Então, qual é o gráfico que melhor representa a distribuição dessas categorias, do tipo de ocorrência, né? O gráfico A é um gráfico de pizza e o gráfico B um gráfico de barras. Veja que os dois têm os mesmos dados, né? E a gente pode, sim, escolher o gráfico de pizza quando tem poucas categorias, nesse caso, dar uma boa ênfase para a pane mecânica. Veja que a gente já tem a ideia de que é 71% do total de ocorrências, já é pane mecânica. No caso de gráfico de barra, sim, tem bastante evidência para pane mecânica aqui, mas a gente tem que lembrar o leitor que ele precisa fazer a conta e isso é parte de um todo, né? Então aqui o gráfico de pizza fica muito bem. Vamos ver outro caso. Esse caso aqui, a pessoa está querendo mostrar qual é a companhia que tem maior market share. Veja que o gráfico de pizza aqui tem 3 aqui muito importantes, né? Assim como no gráfico de barras, tem 3 muito importantes. Mas qual será que tem maior market share? Qual das companhias, né? No gráfico A, que é o gráfico de barras, fica evidente qual tem maior market share, apesar de que seja muito próximo, que a 2 tem maior que 1, porque a comparação visual de tamanhos de uma barra muito melhor do que a comparação de ângulos num gráfico de pizza. Então, não serve o gráfico de pizza quando eu quero ter uma sensibilidade muito grande entre qual é a fatia que está maior, tá bom? Então, o olho humano não consegue distinguir rapidamente qual dessas fatias é a que está maior. Aqui temos outro caso, como responder a pergunta: quanto está a desistência do produto? Então aqui tem um gráfico de barras que está mostrando só os casos que desistiram. Então, mas aqui é um problema de indicador, não é um problema do gráfico. O indicador aí que me interessa é o percentual de clientes que desistiu. Então o gráfico de pizza aqui fica melhor para falar qual é o percentual dos clientes que desistiram. Fica evidente aí que tem uma grande desistência aí nesse processo. Um outro caso aqui é sobre tempo. O tempo é uma variável contínua, né? Como é a distribuição do tempo de atendimento, né? Se eu quero mostrar qual é a forma dessa distribuição, é lógico que eu vou usar um gráfico de barras, que a gente vai chamar esse gráfico de histograma, porque ele está apoiado aqui numa régua do tempo em dias, né? Não posso usar um gráfico de pizza nessa situação, não pode, porque você não tem essa visualização de onde está a média, onde está o máximo, mínimo da distribuição, nada disso. Então, gráfico de pizza não serve no lugar de um histograma. Temos de tomar muito cuidado com o gráfico de pizza, né? Aqui a gente tem uma representação na forma de pizza, no fundo é uma rosca, né? Mas que é muito similar ao gráfico de pizza, da situação dos reservatórios de água no país, né? Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Dá para entender aqui que toda a água do Brasil está aqui distribuída. Será que quase, sei lá, ou 60%? Nossa, está muito estranho isso daqui. Qual será o erro que fizeram aqui? Nós temos um erro aqui. Veja que já não soma 100%. Não existe gráfico de pizza que não some 100%. Então, aqui nós já temos um erro. Então, aqui a pessoa usou os dados de percentual para cada região como uma fatia do gráfico de pizza. Está errado. O que ele deveria fazer são 4 gráficos diferentes, todos com seus 100% de capacidade. Muito provavelmente as capacidades são bem diferentes, mas em termos percentuais, a situação do Nordeste está 17%, do Sul 61%, etc. e tal. Então, cada um dos reservatórios tem seu 100%. Voltando, eu não posso juntar só a parte
que está cheio e aí chamar isso de o total de reservatório. Errado esse gráfico. Um outro ponto sobre gráfico de pizza, muitas vezes a gente faz uma pizza e coloca assim, puxa, outros 40%, né? Aqui é qual o melhor representa a cultura brasileira. Cara, a gente fica sem saber o que é esses 40%, né? Então eu recomendo vocês aí a não ultrapassar 15% nos outros, senão, olha, fica a evidência, fica o que tem nesses outros. Eu nem quero saber o que são os que estão marcados, né? Eu quero já saber o que são os outros, né? Olha, esse aqui tem outros e não sabe. Engraçado. Aqui, olha, mostrando que um gráfico de pizza em 3D não pode ser usado também. Porque veja aqui, ó, esse gráfico de cima, a companhia 1 me parece bem ele é relevante, né? Parece que ela tem maior quantidade ali, maior percentual. Se eu viro esse gráfico, faço uma rotação nesse gráfico e coloco a companhia 2 para frente, a gente tem a percepção de que a companhia 2 é que tem maior fatia, né? Então, o gráfico de pizza em 3D, ele distorce a informação, não podemos usá-lo, tá bom? O que mais aqui, ó? Gráfico de pizza com muitas categorias, né? Apesar de que a informação é quais são as demandas de reclamação no Bacen da área PJ nos últimos 12 meses, 40% é débito em conta, cobranças e tal, a gente até sabe interpretar. Mas para visualizar melhor esse gráfico, melhor fazer num gráfico de barras. Olha só que interessante o gráfico de barras aqui horizontais, né? Porque aí fica bem os nomes de todas as demandas, bem fácil de ler, as barras correspondendo a cada uma das demandas, e você já pode ter essa percepção de Pareto, né, nesse gráfico de barras. Então, muito melhor um gráfico de barras aqui. Um detalhe é que a gente colocou os outros aqui para o final de todas as barras, né, porque aqui é uma quantidade bem grande de tipos de demandas, então ele não pode ficar aqui no meio, né? A gente fala, o resto está aqui no final, né? Você pode até colocar com uma outra corzinha aqui, os outros, né? Para não tirar esse efeito aqui do Pareto, tá bom? Olha, outro problema aqui com gráfico de pizza, né? Aqui saiu na Folha de São Paulo, vários gráficos de pizza, um para cada momento em que foi feito essa pesquisa sobre a democracia, né? Então foi lá, como é que eu vejo se a democracia está melhorando ou piorando? Até dá para perceber, ficar olhando e tal. Por que a gente não coloca então esses dados aqui num gráfico de linhas, num gráfico de tendência, né? Olha só, são todas as pesquisas que foram feitas, não está na ordem do calendário, porque aqui é só para comparar o que aconteceu com uma pesquisa em relação à outra, né? Então, tem uma sequência lógica de eventos e a gente vê que a democracia foi crescendo a fatia das pessoas que apoiam a democracia, enquanto as outras estão diminuindo ou até estável aí, tá bom? Gráfico de barras para próximo vídeo.